Cara, bora pra mais um Scream Motivation. Motivation. Cara, qual é o assunto de hoje? Falando sobre as mulheres em geral, né? E como elas têm sofrido. Ah, mas como assim elas têm sofrido? Cara, todo ser humano ele precisa evoluir, né? A gente hoje tá vivendo The Aliens, The Asian, Dragons, The Asian. Até Asian, de várias evoluções, etc, etc, etc. Só que muita gente critica elas por tomarem pílulas, tá? Ah, determinada guria toma pílula, isso aqui, tem que ter filho e tal. Só que não vai, caralho. Cara, seguinte, o que acontece? Por que as mulheres tomam pílulas? Pra quebrar um ciclo e conseguir eita, passando um caminhão de areia aqui, ó. Pra quebrar um ciclo. E assim que quebrar esse ciclo, ela tem a evolução. Entendeu? E tem evolução. Graças a Deus. Meu Deus. E tem evolução. E por que assim ter evolução? Porque o ciclo feminino era pra ter outro nível, né? Eu acredito muito, por eu ter alguns nobéis com base nos artigos. Os artigos científicos são umas porcarias sobre medicina, etc. Acredito muito que, tipo, a menstruação feminina é um tipo de vírus, né? Não era pra acontecer. Era pra ter um tipo de formulação, um pouco de transmutação, e aquilo ir para o corpo. Eu acredito que já tem algumas mulheres passando por isso. Mulheres essas que têm o ciclo astrológico perfeito. Tem o ciclo astrológico perfeito. Tem o ciclo alquímico perfeito, ciclo metafísico, físico, etc, 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 etc. Então a gente passa por todo um sistema bem quebrado que afeta sim essas gurias. E aí entra o conjunto das pílulas. O que é a pílula? Não é um tipo de aborto, não é isso. A pílula, ela não é isso. A pílula, ela é algo mais em torno de o ciclo. Qual ciclo aquela guria ela quer seguir? Tá entendendo? Qual ciclo aquela guria ela quer passar? Entendeu? Então assim, é complicado. Porque as mulheres elas passam por esse sofrimento todo e elas ficam sem saber o que fazer, né? E muitas pessoas julgam elas. Ah, toma pílula, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, é normal, porque assim, o ciclo talvez dela não tenha sido isso. Tipo, então é a época das gurias se unirem, tá ligado? E parar com essa de tipo, você tá tomando pílula. Não, não é isso. Porque o ciclo, todo mundo fala, só ter filho é problema. Você ter um filho nessa geração atual é você carregar todos os problemas históricos, sociais, geopolíticos, etc, etc, e equacionar aquilo no guri. E além de você lidar contigo mesmo, que é um problema gigante, você tem que lidar com o filho, entendeu? Aí fala na Bíblia, tem que ter filho, etc. Nem sei se, tipo, como eu falei num dos meus livros, né? Como eu falei num dos livros meus, a Bíblia é
fuck you of Jesus Christ, né? Tipo, é muito essa questão de, tipo, tenta entender, né? Você pode, por exemplo, ter um filho cachorro, ter um filho gato, que transborda mais magia, né? E muita gente julga as mulheres. Eu mesmo tenho uma Chiti prima, que é a irmã do Cauê Moura, que faz o Ilha de Barbados, etc. É o que acontece. E a outra é a irmã do BC Siqueira. O que acontece nisso? Você pode ter um filho gato, um filho cachorro, porque aquilo ali transborda mais magia, né? No caso, esses animais, eles são aliens, né? São eles que vieram pra Terra, etc, etc. Como você sabe, cara, presta atenção. Se na época dos dinossauros não existia todos esses animais e tal, e de repente começou a associar o quê? Aliens, né? Não é possível que tenha tanto animal terrestre assim do nada. Aquático também, né? Foi dropando e tendo, entendeu? Então é isso. Aí, tipo, o que eu quero dizer? Você pode ter um filho cachorro, um filho gato, uma filha tartaruga, entendeu? Transbordar aquilo, você transborda. Enquanto não há evolução feminina, porque já era para as mulheres não estarem tendo menstruação, cara, entendeu? Já era para elas estarem em outro estágio. Só que a gente tem uma sociedade masculina um pouco presa, né? Tipo, homens frágeis, etc., que não estão focados de verdade na evolução, e ao mesmo tempo você tem mulheres caos, né? Caos feminino, como eu falei. Mulher é esse compilado, esse everything, né? Tipo, é complicado demais, mulher, é muito caos. Tipo, você sabe que tem, tipo assim, você vai dar uma equação, só que aquela equação só funciona um dia. Depois tem que estar outro dia em outra equação. E por isso que sempre fala, né, tipo... Ai, cara, por isso que sempre fala, tipo... Por isso que sempre fala. Tipo, ter essa evolução dos dois, né? Porque não adianta você ter uma evolução de um lado. Tanto as mulheres não vão aguentar só isso, como os homens também. E os dois vão aguentar só isso, entendeu? Tipo, é ter calma, ter tranquilidade, sabe? E acompanhar, tipo, o que essa guria tá fazendo? O que ela tá usando? O que ela tá falando? Como eu posso melhorar isso, né? E deixar também os homens trabalharem, né? Porque, você vê, você tem esse controle todo feminino. Tem mulher demais na saúde, tem mulher demais em vários cargos, e assim, tá, beleza, mas os homens precisam trabalhar, cara. Senão vocês nunca vão evoluir, entendeu? Então vocês nunca vão transbordar, cara. Tipo, vocês querem atingir um grau novo de evolução? É horrível ter menstruação, é horrível ter essas dores todas, e isso poderia estar sendo evitado, né? Não só evitado, como tá tendo esse tipo de evolução, cara. E não ficar preso só a pílulas, né? E eu vejo muitos homens falando, pílula. Que pílula, cara? Chega de pílula, vocês são, tipo, low QI. Tipo, esquece, corta. Entendeu? Foca no... Foca em outra coisa, sabe? Tipo, talvez o assunto não seja pra você, entende? Vai buscar outra coisa, vai desenhar, vai escrever.
E esquece isso, sabe? Porque vocês vão jogar esses assuntos todos, é só mais coisa que tem que ser trabalhada de outra forma pra tirar, limpar, sabe? É cansativo, é cansativo. Então, é mais esse vídeo, é mais uma perspectiva diferente, né? Porque não adianta só falar, só os homens sofrem, não sei o que, não sei o que, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado feminino que fica sem saber o que fazer, fica nesse caos. E ficam jogando filhos. E pra criar um guri, tipo, de uma forma boa, é difícil. Entendeu? É tipo um negócio muito complicado, porque não é uma coisa que vai acontecer do nada, né? Tem todo um processo gigantesco, trabalhoso, que às vezes nem depende muito da mãe, né? Porque da mãe ou do pai, porque você coloca o guri lá em tal lugar e você não sabe tipo, o que vai acontecer com aquele guri, e ao mesmo tempo você não sabe o que vai acontecer. Tipo, é complicado. Às vezes chega um monte de coisa ali travadas no guri e, tipo, ele não sabe o que fazer, cara. É complicado. E ao mesmo tempo você tem esse outro problema feminino aqui que precisa solucionar. Tipo, gurias obcecadas. É osso. Então fica aí, malar. Provavelmente eu vou falar mais sobre esse assunto depois.